Fala tripulante, seja muito bem-vindo por aqui, mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo aqui dedicado, mas não exclusivo, você também pode assistir se você não estava comigo, a quem esteve comigo na sala secreta de inteligência artificial para agências que eu fiz junto com a RD Station há algum tempinho atrás. Se você não esteve na sala secreta e quer ter acesso à gravação, saiba que ela está disponível para você por um valor simbólico ali dentro da RD University. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo. Nessa sala secreta a gente passou por um guia completo de implementação de inteligência artificial, um guia de maturidade para os seus times e nós dividimos o conteúdo da sala em 6 aulas super práticas, com diagnóstico de maturidade, com exercício material e com exemplos reais ali do universo de agências. Então, vocês têm ali 6 aulas disponíveis para começar a desbravar esse mundo da inteligência artificial. E aí eu queria retomar um pouco desse conteúdo, aproveitando algumas das coisas que estão ali no nosso guia, justamente mostrando para vocês, eu estou aqui, a minha câmera e a tela compartilhada, só vou cortar desse vídeo que realmente for sensível, que a gente não possa utilizar de alguma forma, mostrar para você como você pode utilizar a inteligência artificial hoje, dia que esse vídeo está saindo, para em menos de uma hora ter o cronograma dos seus conteúdos já pré-pronto ali para o seu time de social media publicar, ou até mesmo para você poder publicar. Você vai ver como eu faço isso dentro do dia a dia aqui, de maneira muito prática, integrando ali, envolvendo várias ferramentas, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, lá dentro do ChatGPT, você vai clicar aqui no iconezinho de abrir barra lateral, GPTs, e aí você vai procurar pela Laila, tá? Eu vou deixar o link dela, obviamente, aqui na descrição desse vídeo. A Laila, ela é a sua especialista em social media. Laila é uma pessoa de verdade, a nossa CMO aqui dentro da Astronauta Martech, trabalhou comigo dentro de outras agências já também. A gente já se conhece há um bom tempo e é uma pessoa assim que ela é muito inteligente em muitas coisas, mas em rede social, em social media, ela dá de 10 a 0 em uma galera que eu conheço por aí. Assim que eu abrir aqui a Laila, a sua especialista em social media, eu vou alternar o modelo aqui em cima, ó, em modelo, para o automático, tá? E uma vez que eu fiz isso daqui de alternar ele para o automático, eu vou abrir o meu microfone, eu costumo dizer que isso aqui é um modo preguiçoso, eu abro ali o microfone, eu falo o que eu preciso e ele vai digitar isso aqui, ele vai transcrever isso daqui para mim. Só beber uma água aqui rapidinho e vamos lá. Laila, aqui é o Eduardo, CEO da Astronauta Martech, e eu quero que você me ajude a produzir todos os conteúdos agora do mês de setembro de 2025, muito focados no nosso público-alvo, que são pessoas que são diretores, coordenadores, supervisores, principalmente de marketing, tecnologia e comercial, mais marketing comercial de instituições de ensino superior. O nosso primeiro objetivo aqui é gerar um calendário de conteúdos que eu possa utilizar dentro desse segmento de atuação de ensino superior. Posteriormente, a gente vai escrever vários conteúdos sobre esse tema para deixar eles programados dentro da nossa linha editorial. Começa dando uma olhada no nosso site e criando um padrão de tom de voz, de estilo de conteúdo, um do's and don'ts de palavras que a gente usa ou que a gente não usa, coisas que a gente gosta e que a gente não gosta, para a gente poder começar a pensar em todos esses conteúdos por aqui. Aí eu vou clicar aqui nesse botãozinho de check, né, nesse botãozinho de OK, ele vai transcrever tudo que eu falei ali, né? E aí eu vou simplesmente fazer algumas correções aqui, ó. Corrigir aqui a forma como ele escreveu, de restante acredito que está tudo ok. E aí eu vou trazer para ele aqui o nosso site, tá? Então, obviamente que eu tenho no meu ChatGPT já treinado várias coisas sobre o nosso tom de voz e etc. Mas eu estou simulando aqui um exemplo do zero. Vamos imaginar que na tua agência, eu sei que isso não é o caso, tá? Você nunca fez isso daqui, você não tem o seu padrão de voz documentado, mas tem conteúdo publicado, tem uma página institucional, tem algum conteúdo base ali. E aí eu vou colocar aqui o nosso site. Obviamente que para enriquecer ainda mais esses dados, eu poderia trazer o relatório do último período que a gente rodou, os conteúdos que são mais vistos e menos vistos, enfim, a gente poderia trazer uma série de coisas por aqui, tá? Ele trouxe para mim aqui, ó, tom de voz, foco em tecnologia, credibilidade e reconhecimento, case de sucesso, né? Top 5 da RD, case de sucesso da Unifaixa, tá o troféu aqui atrás junto comigo. Compromisso com resultado e transformação, são coisas que a gente utiliza realmente na nossa comunicação. Um estilo que é acessível, mas ele é profissional.
Então, por mais que ele seja astronauta, que ele seja aventureiro, que ele vá atrás das missões, que ele vá descobrir as coisas, o tom é sempre claro, objetivo e com foco em soluções muito práticas. Vocabulário frequente e o vocabulário evitado faz total sentido, é realmente o que a gente faz. E ele já me trouxe aqui uma sugestão de próximos passos para setembro de 2025. Ó, dia 1º de setembro, visão geral do mês e tendências, desbravando setembro, tendências de Martech para IES alcançarem novas galáxias, como mapear a jornada do aluno dentro de uma IES, automação no ensino superior, case de alto impacto, plataforma que impulsionam, fidelizando alunos em IES, e missão de setembro, insights e aprendizados. Beleza, eu gostei, achei que tá bem legal, tá bem construído. E agora, o que eu vou começar a fazer? Primeira coisa que eu posso pedir para ele é o seguinte: gera para mim uma tabela em CSV que vou importar para o Google Sheets com todas estas sugestões de conteúdo. Vou pedir para ele gerar para mim uma tabela. Enquanto ele está gerando aqui, eu vou abrir o nosso Google Sheets. Vou criar aqui uma página em branco dentro do Google Sheets, né? Vou fechar essa abinha lateral aqui. Voltar para cá, ele está fazendo análise, ele me trouxe aqui o calendário de conteúdo de setembro. Eu vou simplesmente baixar a tabela aqui. Lá no nosso Google Sheets, eu vou fazer agora a importação dessa tabela para cá. Beleza? Vamos lá, substituir planilha, importar dados. E aqui eu vou chamar esse conteúdo de cronograma setembro, beleza? Ele me trouxe aqui todos os itens que eu tinha pedido, então data, plataforma, tema-chave, título sugestivo. E aí aqui eu acredito que é importante a gente começar a conversar com o chat sobre algumas coisas. Por exemplo, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer o seguinte, ó, vamos lá. Todos os meus conteúdos que são de blog, são separados dos conteúdos que são as newsletters, são separados dos conteúdos que são do LinkedIn, certo? Então isso daqui eu preciso orientar para ele. Esse é o primeiro ponto. Terceiro ponto, aliás, segundo ponto, eu preciso falar se esse conteúdo é um conteúdo de topo, meio ou fundo de funil. Terceiro ponto, eu preciso falar para ele quem é a persona com quem eu vou me comunicar. Então é o diretor de faculdade, é o líder comercial, é o vendedor, é o fundador ou mantenedor, ou é o mercado de educação no geral. Então isso daqui é muito importante. Terceiro, eu preciso do formato. Vai ser o quê? Vai ser um infográfico? Vai ser um carrossel? Vai ser um Reels? Vai ser um texto puro? Texto puro. Eu preciso orientar isso daqui para ele. Então o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Formato, persona, abordagem, canal. E aqui eu vou colocar mais uma coluna, eu vou chamar ela de posicionamento. Eu vou deletar essa parte de cima aqui, tá? Vou voltar lá para nossa planilha. Estou mostrando para vocês aqui o real, tá, gente? Como eu faria no dia a dia. Só aumentar aqui para ele poder ler. Vou copiar isso daqui e vou voltar lá na Laila, nossa especialista em social media, e vou mandar para ele o seguinte. Eu estou te mandando uma estruturação como eu acredito que deveria ser a produção desse conteúdo. Então a gente tem o canal numa primeira coluna, o posicionamento numa segunda coluna, se é Reels, se é Stories, enfim, se é um PDF, se é um material rico, uma landing page, a abordagem, se é topo, meio, fundo de funil, a persona com quem eu vou me comunicar e qual vai ser o formato principal desse conteúdo, qual que é o direcionamento criativo que eu vou dar. Depois desse posicionamento, aí você pode me trazer a data, a descrição, o tema que vai ser abordado, sugestão de copy e afins. Então, refaz esse planejamento para mim, tendo isso aqui como base. Então, eu estou ensinando o chat como eu prefiro receber a informação, em qual formato, qual é o tamanho, qual que é a ordem,
para que ele possa entender isso daqui. Na próxima vez eu já não vou precisar explicar isso de novo para ele, tá? Ele vai analisar as informações, vou até aumentar aqui para vocês verem, ó. Então, ó, as colunas que eu mandei para lá, ele trouxe para cá, então ele conseguiu entender o que está escrito ali, ó, já está me sugerindo aqui os conteúdos de exemplo. Ele vai me fazer aqui esse planejamento agora, ó. Trouxe aqui bonitinho, ele me trouxe a tabelinha agora aqui completa de tudo que eu posso acrescentar. Eu vou aumentar ela aqui, expandir ela só para a gente poder visualizar ela juntos, tá? Ela não é editável, então não consigo editar ela aqui, por isso que eu baixei o CSV e subi para lá. Ó, toda ela tá aqui bonitinho. Aí o que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui e vou colocar para ele o seguinte. Vou abrir um novo canal de comunicação para a agência, que é o Threads do Instagram. Então, quero que de forma organizada e visando reforçar as editorias que sugeriu, aloque 18 frases curtas com até 180 caracteres nesta rede. E ele vai refazer para mim esse CSV, incluindo alguns conteúdos aqui do Threads, tá? Ele trouxe aqui um canal perfeito para reforçar o estilo mais direto, criativo e humanizado, beleza? O GPT-5, ele é um pouquinho mais lento para escrever, tá? Isso acaba se tornando um problema às vezes, mas ele é muito bom porque ele lê uma janela de contexto que ele vai conseguir ler basicamente tudo que está aqui. Tá? E como eu coloquei o site lá no começo, ele vai sempre fazer esse olhar retroativo para trazer todas as informações para cá. Então ele me trouxe aqui todas as frases, ó, que eu pedi algumas frases aqui. Gostei, achei bem legal. A matrícula não é o fim da jornada, é apenas o início de uma missão maior, a retenção. Quem não mede não escala. Legal. Essas frases, ok. Aí o que eu vou fazer agora? Inclua no mesmo CSV. Eu vou pedir para ele incluir para mim aqui dentro do mesmo CSV anterior, tá? Ele vai analisar novamente o meu arquivo. A ideia desse vídeo aqui é ser sem tanta edição mesmo, tá, gente? Mostrar para vocês o caminho real, para vocês entenderem o quão possível é a gente fazer tudo isso daqui em pouquíssimo tempo ali, utilizando inteligência artificial. Vou abrir aqui só para vocês entenderem, tá? Ele está fazendo aqui análise, então ele está analisando algumas frases, organizando por editoria, ele não vai fazer isso aqui em todas. A hora que ele entender o padrão, ele simplesmente vai criar para mim ali o CSV. Eu vou deixar ativada essa telinha aqui, ó, de sempre exibir os detalhes, porque daí ele sempre vai abrir essa telinha para a gente poder olhar, tá? Então, ó, ele está escrevendo aqui todas as frases para a gente. E aí, enquanto ele está fazendo tudo isso daqui, eu vou lá na nossa planilha do cronograma de setembro, vou zerar ela aqui, deixar ela bonitinha aqui, tá? Deixa eu ver se ele já gerou aqui, ele vai demorar para gerar, mas não tem problema. Vou dar uma acelerada nessa parte aqui e a gente já volta. Conteúdo gerado, então tá aqui a nossa planilha agora bonitinha, então blog, newsletter, LinkedIn, Threads, então todos os nossos conteúdos eles estão aqui. Eu vou baixar essa planilha, essa tabela que ele criou, e novamente lá no nosso Google Sheets eu vou fazer a importação desse conteúdo para cá. Fazer upload, substituir a minha planilha atual, né? Eu apaguei ela aqui, já zerei ela, então tá tudo tranquilo. E agora eu tenho aqui todos os canais, eu vou simplesmente selecionar a primeira linha e atribuir essa linha como um filtro, tá? Eu vou aqui definir só para ele ficar em duas linhas, só para ele caber aqui todos os conteúdos aqui certinho, deixar ele aqui do mesmo tamanho, alinhar todo mundo à esquerda e acima, que é como eu prefiro, tá? Uma questão simplesmente do meu toque. Deixar ajustadinho aqui. Beleza, então vamos lá, canal, blog, etc. Perceberam que ele não colocou data aqui? Né? Então ele não colocou a data em todos os conteúdos. Eu vou chutar datas, tá? Eu vou só preencher ele aqui. Obviamente que no teu dia a dia, na tua agência, você vai fazer isso certinho aqui, com todas as datas ali bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que o nosso primeiro conteúdo, ele vai ser feito lá no dia 2 de setembro, tá?
E os demais conteúdos vão ser todos a cada 2 dias. Então, coloquei aqui um mais 2. Ó, ele vai puxar lá todos os conteúdos aqui bonitinho. Foi até dia 6/10, tá? Então, o que eu posso fazer? Em um conteúdo ou outro, eu posso colocar um dia. Não preciso colocar 2 dias em todos os conteúdos, só para ele bater ali até o final do mês. Né? Vou colocar mais um aqui também. Opa! Mais um. E deixa eu tirar um daqui também. Beleza. E aqui eu vou tirar esse daqui também. Vou deixar ele aqui só mais um diazinho aqui. Show. Até dia 30/9. Só que eu coloquei tudo como fórmula. Então agora um hackzinho aqui no Excel, tá? Eu coloquei tudo isso aqui como fórmula. Eu vou copiar as datas que eu tenho aqui nos conteúdos, ó. Então eu vim aqui, vou copiar todos eles aqui. Clicar com o botão direito, colar especial. Somente os valores, tá? E aí eu posso reordenar e ele não vai bagunçar as minhas fórmulas, vai estar do primeiro até o último certinho. Então blog, threads, blog, threads, newsletter, etc, 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 etc. Aí o que eu vou fazer agora? Vou copiar isso daqui, tá? Vou baixar esse CSV, então percebam que eu estou o tempo todo criando e baixando, criando e baixando. Voltar lá para o ChatGPT, vou subir o cronograma para ele e vou falar o seguinte... Eu estou te mandando o cronograma na versão quase finalizada, com os conteúdos alocados dentro das datas que eu enxergo que são as datas ideais para trabalhar a nossa comunicação. Agora, um canal que a gente não citou aqui foi o canal do Instagram, canal de stories, canal de carrossel e afins. E aí eu queria que você acrescentasse para mim alguns conteúdos que eles vão ser ali para o canal do Instagram. Vamos pensar em pelo menos 8 conteúdos dentro do mês. Desses 8 conteúdos, eu quero que 5 deles sejam carrossel e 3 deles sejam roteiros de vídeo. Mandei para ele aqui a nossa planilha, né, o arquivo em CSV que eu baixei ali pro meu computador, subi para cá e detalhei para ele qual é o ajuste que eu preciso. Percebam que a gente não passou nem 15, 20 minutos ainda de tudo que a gente está fazendo e a gente já tem um cronograma quase que finalizado. Obviamente que todos os conteúdos, legendas e afins vão precisar ser revistos. Isso é normal, isso é necessário de ser feito, tá? Ele está fazendo aqui a importação do nosso conteúdo, então ele vai acrescentar os 8 conteúdos do Instagram. Então, Instagram, topo inspiracional, tendência para diretor. Então ele está me sugerindo aqui esses conteúdos, está fazendo a análise dele ali em Python. Enquanto isso eu vou dar só uma lida aqui, só para entender mais ou menos o que ele gerou. Frase curta do Threads, ele considerou isso aqui como descrição e tema. Beleza. Ó, até no Threads ele colocou topo, meio e fundo de funil, autoridade e engajamento. Gostei das segmentações que ele fez aqui. Legal, ó, tem bastante frase legal aqui. Vou voltar lá para o nosso ChatGPT, ó, e ele já está acabando de gerar o nosso conteúdo, tá? Deixar ele acabar aqui. Eu não sei só se ele vai gerar só os conteúdos do Instagram ou se ele vai gerar a planilha inteira. Ah, ele gerou a planilha inteira, ó. Só que daí ele colocou o Instagram todos no final. Beleza, pra gente super funciona. Novamente, baixei o nosso CSV. Vou vir aqui em importar, fazer upload e vou trazer para cá o CSV completinho agora com todas as informações. Substituir planilha, importar dados. Percebam que eu não dei nenhum feedback para ele sobre tom de voz, sobre nada disso, tá? Então eu não estou olhando para isso nesse momento, beleza? Isso para mim não é importante nesse momento aqui. Aí eu vou voltar para cá, vou só aumentar aqui de novo o tamanho, deixar a formatação que a gente já tinha feito, né? Eu devia ter colocado sozinho as finais, mas está tudo bem. Vamos lá, ferramenta, dado, criar um filtro. E agora aqui, ó. Ele colocou datas aqui, então beleza, ele já sugeriu para mim as datas dessa vez, vou só mudá-las aqui para o padrão de data. Vou colocar aqui como de classificar de A a Z, do dia 1º até o dia 30/9. E agora eu vou começar a produzir esses conteúdos. E aí, qual é a lógica, qual é a sequência que eu utilizo para a produção desses conteúdos, tá? Primeiro ponto que é muito importante é a gente entender como a gente vai fazer a geração desse conteúdo. Então, normalmente, eu prefiro separar por canal. Então, eu estruturo primeiro quais são os conteúdos de blog, depois eu estruturo os demais conteúdos. E aí agora eu vou começar a usar um monte de ferramenta para fazer isso acontecer. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou salvar essa planilha do cronograma de setembro dentro de uma pasta. Ó, eu já criei uma pasta aqui, a RD Station Cronograma com IA.
Essa pasta, ela existe fisicamente dentro do meu Google Drive, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, cronograma com IA. Essa pasta, ela tá aqui. Deixa eu só diminuir aqui, que senão vocês não vão conseguir ver. Peraí. Foi. Aqui, ó. Essa pasta, ela existe fisicamente dentro do meu Google Drive, beleza? Então, tudo que eu fizer vai ficar salvo aqui dentro... Opa! Aqui dentro dessa pasta, ó, cronograma, Google Sheets, ele tá salvo aqui bonitinho. Por que isso é importante? Porque a gente vai criar uma série de coisas. O que é uma série de coisas, Eduardo? Vamos lá, vou clicar aqui, vou abrir aqui uma nova guia, tá? E aí eu vou deixar as duas juntas aqui. Por quê? O que eu vou fazer agora? Lá em canal, eu vou tirar todos os canais daqui, beleza? Vou deixar somente o meu canal de blog, tá? E aí eu vou criar aqui dentro um novo documento dentro do Google Sheets, beleza? Aí esse novo documento, ele vai ter esse nome aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tendências de Martech para instituições de ensino, e a data dele é dia 1º de setembro. Então vou voltar aqui, Tendências de Martech, 2025-0901, beleza? Coloquei aqui pra gente, esse conteúdo aqui já está salvo, ponto. Uma vez que ele está salvo, eu vou para o próximo conteúdo, que é do dia 5, mapeamento da jornada de aluno. Então eu vou simplesmente aqui nele, vou fazer uma cópia e eu vou trocar o nome. Vou apagar aqui. Esse daqui é o do dia 5, né? Então vou colocar aqui o nome dele, ó, mapeamento da jornada do aluno. Dia 5, fazer uma cópia. Vou voltar lá na nossa planilha e o próximo vai ser estudo de caso, automação no ensino superior. Vou duplicar ele aqui. Coloquei o nome nele aqui. Aí vamos lá. Que dia que ele vai ser publicado? Dia 15 de setembro. Então, dia 15 de setembro, estudo de caso, automação. Beleza, show. Meus conteúdos de blog estão os 3 aqui criados dentro da nossa pasta. Ó. Os 3 estão aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o Mentoriar. Tá? Vocês já devem utilizar esse sistema, né? Deixa ele logar aqui só, continuar com a conta da RD. Vamos lá, pegar aqui a nossa conta interna. Vou lá no nosso gerador de conteúdos, tá? E aqui dentro de blog eu vou ter um item que é esboço de post. Abri aqui o esboço de post. Aí agora eu vou começar a fazer o quê? Vamos lá. Primeiro conteúdo, tendências de Martech para instituições de ensino. Eu vou abrir ele junto com a Laila. Tá? Junto com o meu GPT. Então imagine você com 2 telas, né? Aqui eu tenho uma só, eu dividi para você só para ficar mais simples de visualizar, mas imagina que vocês estão com 2 telas, chat GPT de um lado com esse cérebro de conteúdo e do outro lado eu tenho aqui o nosso chat GPT. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu chat GPT aqui em GPTs e eu vou abrir um chat que eu já tenho, um GPT que eu já tenho, que é o nosso diário de bordo. O que é o diário de bordo? Ele conhece o meu tom de voz, tá? Então, lá dentro da sala secreta, a gente ensinou você a como criar um assistente, né, de maneira muito simples dentro do GPT. Com isso, a gente criou aqui o nosso diário de bordo, tá? Esse diário de bordo, ele conhece a astronauta, conhece o tom de voz, enfim, conhece um monte de coisa. E aí eu vou falar para ele o seguinte, vou copiar isso daqui, ó. Aliás, não vou nem copiar isso daqui, vou voltar lá para a nossa planilha. Vou pegar o nosso primeiro conteúdo e aí eu vou simplesmente copiar tudo isso daqui, vim aqui e coloquei para ele o seguinte, ó, blog de topo de funil que seja inspiracional e de tendências, com a persona sendo um diretor de faculdade. O conteúdo pode conter infográficos. Será publicado em... O tema é esse daqui. A sugestão de título é Setembro chegou. Aí eu vou colocar um começo aqui para ele, ó. Então eu só copiei aquela linha do Excel, a linha do Google Sheets, colei para cá e aí eu só ajustei ela, tá, para ficar legível, né, para ficar humanamente entendível, digamos assim. Eu vou pedir para ele o seguinte:
quero que você estruture para mim um prompt que vai ser utilizado como um briefing, tendo no máximo 500 caracteres para solicitar a execução do esboço desse post blog abaixo. Então eu estou utilizando o diário de bordo do astronauta Martek como sendo o meu briefador, beleza? Então, ó, blog, tá aqui bonitinho. Aí eu só vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar essa frase que ele colocou aqui em cima e colocar ela para cá. E dei um Enter. Ele vai gerar para mim um briefing de 500 caracteres. Eu vou copiar esse briefing aqui, vou voltar lá no mentorear e eu vou colar esse assunto. E eu quero buscar em todas as bases de conhecimento, porque essa conta aqui é a conta da astronauta. Então ela tem meus post blogs, minhas páginas de produto, meus documentos e propostas comerciais, PDFs e afins. E aí eu vou criar esse esboço de post. Uma vez que esse esboço de post está sendo criado, demora ali alguns segundos, às vezes alguns minutos para ele ser gerado, é ele que vai servir como briefing para o meu time. Tá? E aí eu quero realmente mostrar para vocês como é rápido, como é simples fazer essa produção de conteúdo aí para dentro da agência de vocês. Então ele está criando aqui, está demorando um pouquinho mais do que o normal, provavelmente servidores sobrecarregados ou alguma coisa assim. Ó, criou aqui, ó, estrutura para post blog. Vou copiar essa estrutura aqui, vou lá no meu documento e eu vou colar essa estrutura. Ponto. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui no meu documento do Excel, copiar a linha seguinte, abro o meu ChatGPT, agora este, 2 pontos, pulei uma linha, só dei o Enter e mandei. Enquanto ele está fazendo isso, eu vou pegar esse documento aqui, copio o link dele, fecho, vou lá na minha planilha e lá no meu primeiro conteúdo de blog, aqui ó, deixa eu colocar aqui um outro item aqui que vai ser, deixa eu colar ele aqui, aliás, vou colocar aqui ó. Colei esse link aqui, beleza. O meu segundo é o do dia 15, né? Então abri aqui o meu conteúdo do dia 15, o ChatGPT já me trouxe aqui o que eu precisava exatamente nesse formato. Lá no mentorial eu vou simplesmente trocar o meu briefing, vou clicar aqui em criar. Ele vai demorar um pouquinho, né, novamente, como você já sabe. E ele vai gerar para mim uma nova estrutura de post blog. Copiei essa estrutura aqui de post blog. Vou voltar lá no meu documento, copio o link dele, volto na minha planilha e colo esse link aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para o meu último conteúdo, mesmo movimento. Ó. Agora este, 2 pontos, e mandei para ele aqui. Ele gerou para mim aqui o prompt, tá? Voltei para cá e pedi para ele criar. Ele vai gerar aqui para mim bonitinho, ó, o que é jornada, etapa de mapeamento, os de dados, impacto de mapeamento, um call to action. Ficou bem legal, ficou bem construído o esboço de post. Já gerou esse daqui, e como eu tinha pedido para ele vincular isso aqui com rede social, ó, ele está aqui, ó, potencial, criar um Reels. No anterior ele estava de carrossel, né? Então por isso que ele trouxe essas informações. O nosso conteúdo do dia 15... Mentira, não é do dia 15 ou eu fiz errado, né? Pera aí, calma aí. Ah, não, esse daqui é do dia 15, o anterior é do dia 5. Então eu fiz errado, vamos lá. Colei ele aqui e o de baixo eu vou tirar ele daqui e vou trazer ele aqui para o dia 5. Deixa eu voltar lá. Dia 5, mapeamento da jornada do aluno, que está em branco. Copiei aqui o nosso link correto. E aí só para ajustar aqui então, na nossa planilha, trocar o link aqui por esse link aqui. E o nosso conteúdo do dia 15 de estudo de caso de automação no ensino superior, vou colar ele aqui também. Beleza. Os post blogs eu vou passar para o meu time escrever, tá? Então, eles estão aqui já brifados. Obviamente que você vai abrir esse arquivo, vai ler o arquivo, vai entender se o esboço faz sentido e vai colocar esse artigo em produção. Depois disso, eu vou lá para o nosso Instagram. E aí dentro do Instagram eu tenho conteúdos que são Reels e eu tenho conteúdos que são carrossel. Eu vou filtrar o formato. Então primeiro eu vou clicar aqui em Reels, tá? E aí aqui eu tenho todos os nossos Reels. Aí o que eu vou fazer agora? Vou voltar lá no chat anterior, só que eu vou abrir a minha conversa que eu estava com a Laila, planejamento de conteúdo, porque ela é minha especialista em social media. E aí agora eu vou mudar o modelo dela aqui, vou colocar ela aqui no modelo... Aliás, vou deixar no automático mesmo.
Colei exatamente isso daqui. Eu vou pedir para ela o seguinte: Laila, me ajuda a estruturar o roteiro. Vou te mandar cada um dos Reels. Aí agora tem um ponto muito importante aqui, de direcionamento. Eu vou mandar para ela o seguinte: Laila, lembre-se de que todos os meus conteúdos vão ser gravados utilizando o celular. Eu tenho um microfone de lapela para facilitar e ter mais qualidade nessa geração de conteúdo, mas eu não quero edições complexas. Eu quero edições simples, rápidas e eficientes, pensando em retenção de audiência dentro do canal do Reels. Todas as minhas edições vão ser feitas por mim mesmo, dentro do CapCut. Eu não quero mandar isso para um editor e eu quero fazer isso com muita velocidade. Então pense sempre na simplificação desse roteiro. E tenha um roteiro de no máximo 30 segundos. E aí eu vou enviar para a Laila e vou pedir para ela gerar esse roteiro para mim. Enquanto a Laila está gerando esse roteiro, lá na nossa pasta do Google Drive, vou abrir ela aqui de novo, eu vou criar um novo arquivo. Novo documento em branco. E esse documento em branco vai ser o meu primeiro Reels. O que é Martech no ensino superior, que é do dia 6/9. Então vou voltar lá, ó. 2025, 0906, Reels. Esqueci de colocar isso aqui no anterior, né? Fica confuso para achar. Mas Reels, o que é Martech no ensino superior, lá ela gerou para mim o roteiro do Reels. Eu vou só copiar e colar, tá? Eu não vou revisar esse conteúdo agora, eu vou produzir ele depois. A única coisa que eu estou fazendo aqui é abrir os briefings, então não vou nem tirar isso daqui, emoji, nada. Vou deixar tudo assim, tá? E ele vai me trazer aqui no formato de abertura, desenvolvimento, fechamento, legal, e um checklistzinho aqui para a gente lembrar de tudo. Beleza, copio o link, planilha, canal aqui Instagram, colo. Próximo é esse daqui, ó. O que eu vou fazer agora? ChatGPT. Próximo. Lembrando que, originalmente, ele foi lá no meu site para pegar meu conteúdo. E lá dentro do diário de bordo ele conhece o meu tom de voz, esse GPT aqui também já conhece o meu tom de voz, e o GPT-5 ele vai voltar isso ali várias vezes, tá? Vou voltar lá no nosso conteúdo de Reels, que não apareceu aqui ainda, peraí, apareceu agora. Eu vou duplicar esse conteúdo de Reels e vou colocar o nome dele agora. Dicas práticas de automação para IES, é no dia 16/9. Então vamos lá, aqui, fazer uma cópia, dia 16/9, dicas práticas de automação. Já duplicou aqui o meu arquivo. Vou já copiar o link e já vou colocar ele aqui para otimizar, para não correr o risco de fazer errado igual da outra vez. Vou voltar lá no nosso roteiro de Reels e vou copiar ele aqui, ó. Abertura, desenvolvimento e fechamento. Beleza, conteúdo simples ali, voltado para um conteúdo meio topo de funil mais simplesinho. Show, funciona. Próximo, vou copiar aqui, ó, mais um conteúdo agora de fundo de funil. Vou mandar aqui para lá, ó. Próximo. Mandei para ela. Enquanto ela está fazendo isso, o que eu vou fazer? Duplicar. Duplicar para quê? Estratégia de retenção do dia 28/9. Então, lá no meu conteúdo, dia 28/9, um conteúdo de Reels, fazer uma cópia, meu arquivo já está sendo gerado aqui, copio esse link lá na nossa planilha agora, eu vou colar esse link aqui, beleza? E lá no GPT ele gerou para mim o roteiro do Reels do dia 28/9. Capturar novos alunos custa caro. 3 táticas práticas para reter. Comunicação, acompanhamento ativo, programa de relacionamento. Beleza, fazem total sentido, tá? E aí eu vou voltar lá aqui e vou colar ele para cá. Lembra o seguinte, eu não estou gerando nenhum conteúdo aqui com inteligência artificial. Eu estou gerando o direcionamento do conteúdo. Essa é a diferença. Eu não pedi para ele estruturar 100% do conteúdo, o que eu vou falar, o que eu tenho que ler na frente da câmera, o que eu tenho que decorar. Eu não escrevi o post blog, eu não fiz nada disso. Eu só estou estruturando o cronograma. Eu quero te mostrar que em 1 hora você consegue estruturar todo o cronograma dos seus conteúdos, tá?
Você pode até, eu vou deixar um bônus aqui, produzir alguns conteúdos. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como produzir alguns desses conteúdos aqui. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês justamente o cronograma e direcionamento. Vou limpar aqui e agora eu tenho o carrossel. Os carrosséis, eu vou fazer já. Eu tinha falado que ia fazer um bônus para vocês, eu vou fazer já aqui. Ó. Eu vou vir aqui na Laila de novo, vou colocar para ela o seguinte. Laila, agora eu vou te mandar os carrosséis. Eu quero que eles tenham entre 5 a 7 telas ali, mais ou menos, e eu quero que você escreva para mim o direcionamento. Eu vou utilizar esse direcionamento numa outra ferramenta para gerar alguns desses carrosséis. Você consegue me ajudar, por favor? E aí eu vou mandar para ela aqui o nosso primeiro carrossel. Com os carrosséis eu vou fazer diferente. O que eu vou fazer? Nosso cronograma aqui, nosso primeiro carrossel é no dia 3/9. Então aqui, dentro da pastinha, eu vou criar uma nova pasta chamada 2025-0903 carrossel. E aí, o meu primeiro carrossel, ele vai ser tendência de marketing educacional em 2025. Então eu vou renomear ele aqui de novo, ó, só para colocar o nome dele aqui bonitinho, beleza? Abri a pasta e vou deixar ela aberta aqui. Ah lá, ela fez para mim o nosso direcionamento de carrossel, ó. Formato, estrutura, tudo aqui bonitinho. Eu vou copiar isso daqui e eu vou abrir uma ferramenta chamada Gamma App. Se você não conhece, sugiro que você pesquise um pouquinho sobre ela. Nela eu tenho uma opção aqui de colar texto. Eu vou colar o meu texto aqui. Vou escolher aqui que eu quero social, no formato de retrato. Vou gerar a partir de notas ou um esboço e vou continuar para o meu editor. Assim que eu chego aqui no meu editor, eu vou definir que eu quero a quantidade mínima de texto, então eu quero um Stories que tenha poucos textos, mas várias telas ali. Ó, ele já trouxe aqui, ó, escrever para diretor, qual que é o tom, porque isso aqui tá aqui, ó. O meu público tá, que tá aqui em cima, tema, carrossel e persona. Tá tudo aqui bonitinho. Defina aqui o meu template. A fonte da imagem eu vou deixar aqui como automático. E eu vou clicar aqui para gerar. E aí, o Gamma é uma ferramenta de inteligência artificial excelente para a gente poder trabalhar com isso daqui que a gente está fazendo, tá? 5 tendências vão transformar o marketing. Dados como bússola. Ó, bonitinho aqui, ó. Conteúdo gerado pra gente. A gente usa muito o GC, inclusive, com os clientes de educação. E funciona muito bem. O GC não é nem sempre sobre produto, sobre como usar alguma coisa. O GC pode ser o ponto de vista da pessoa dentro do campus, enfim, uma série de coisas ali em educação a gente acaba utilizando. Olha que legal. Ele gerou para mim aqui já com uma imagem de capa, dentro do tom de voz que a gente usa, com o fonte que a gente utiliza, dá para subir fonte personalizada, dá para você definir as suas cores. E aí o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente com um clique aqui, clicar em exportar, e aí eu vou exportar para cá os PNGs, beleza? Exportando aqui os PNGs, ele demora um pouquinho mesmo para fazer essa exportação, clica aqui para baixar, salvei aqui o meu arquivo dos PNGs e eu vou também clicar aqui em exportar para o Google Slides, tá? Ele vai pedir para mim selecionar a conta aqui, selecionei a minha conta, ó, exportando o Google Slides. Enquanto ele está exportando, eu vou lá na pastinha que eu tinha gerado o carrossel e eu vou subir para cá as imagens que eu baixei. Então, se eu quiser já utilizar essa imagem, utilizar como referência para o meu designer, de como eu quero expor o conteúdo e afins, todas elas já vão estar salvas aqui, ó. Tá fazendo aqui um upload bonitinho. Enquanto ele está fazendo o upload, eu vou voltar lá na minha pasta base. Vou clicar aqui em renomear só para copiar o nome, tá? Por quê? Porque agora, aqui dentro do Gamma, ó, sua exportação está completa, dei um tempinho ali só, tá? Clica aqui para ver sua apresentação, abrir com apresentações do Google, e aí aquele carrossel que eu fiz, ele está aqui dentro. Um lugar muito mais simples para eu trocar a imagem, trocar a fonte, trocar a cor, colocar o logo, fazer o que eu quiser aqui dentro, tá? Depois que eu fiz a arte, fiz os conteúdos, eu clico aqui em baixar, e eu consigo baixar um PNG do slide atual, ou exportar todos os slides aqui como um PNG, tá? Vou copiar esse link aqui, lá na nossa planilha, Instagram, e colei ele para cá. Então a gente levou 3, 4 minutinhos ali para fazer esse template aqui dentro do Gamma. Obviamente que para uma questão de organização eu vou trazer ele lá para dentro da nossa pasta, mover. E aí eu posso gerar os demais conteúdos. Não vou gerar todos eles aqui, tá? Mas ó, eles estão todos aqui, então
líder comercial, carrossel, carrossel, carrossel. Vou copiar aqui de novo mais um, vou colocar para ela assim, ó, próximo. Mandei para ela, simplesmente copiei e colei a planilha, tá? De uma maneira muito simples ali. Top, Eduardo! Bora montar esse segundo carrossel de setembro no mesmo padrão com 5 a 7 telas. Ela está me trazendo aqui todo o direcionamento do carrossel. O Gama entende, né, esse direcionamento, tela 1, tela 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ó, copiar todos eles aqui. Lá no Gama, eu vou abrir um novo Gama, criar novo, colar texto, cola ele aqui, social, retrato, já está certinho. Agora eu já sei, né, todas as configurações elas seguem a última que eu criei aqui. Gerar, texto mínimo, seleciono aqui o meu template e aí eu simplesmente clico aqui em gerar, tá? Cliquei aqui em gerar, ele está colocando mais tela, tá? Então, tela 4, 5, 6, mas ele está gerando 8. Para mim não é um problema. Ó, jornada do aluno em 5 passos simples. E aí tem uma coisa que é muito legal no Gama, que é a seguinte. Perceberam que todos os slides aqui estão padrãozinho? Então tá imagem em cima, texto embaixo, imagem em cima, texto embaixo. Aí um ou outro tem, ao invés de texto, tem infográfico, ou tem ícone, ou tem caixinhas e afins. Assim que ele acabar de gerar todos aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa legal. Ó, ele gera gráfico aqui, isso daqui eu gosto bastante, tá? Porque isso aqui é difícil da gente pensar em fazer, né? Beleza, gerou tudo aqui, gerou. Tá muito igual a capa, não tá? Vai parecer aqueles conteúdos feitos 100% por IA. Eu posso simplesmente clicar aqui e falar para ele o seguinte. Desenha outra capa, mais tipográfica. E aí eu dou um Enter. E ele vai redesenhar para mim só essa capa, né? E isso é um negócio legal que eu gosto dentro do Gama para dar uma variação e uma diversidade dentro dos conteúdos ali. Então ele está aqui editando o cartão, ele demora um pouquinho, obviamente, né? Porque ele gera a imagem, baixa a imagem, enfim, salva, ele faz todo esse processo. Ele já criou aqui para mim num formato diferente, ó. Criei uma nova capa, eu gostei dessa capa. E aí o que eu vou fazer aqui depois é o quê? Diminuir provavelmente o tamanho dessa fonte um pouquinho, esses 5 passos simples vai virar alguma outra coisa, então eu consigo redesenhar tudo isso daqui, né? Uma vez que eu fiz esse conteúdo, eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou lá em exportar, eu dou um clique aqui em Google Slides, seleciono a minha conta do Google da Astronauta, né, que é a conta que eu estou utilizando agora, ó, exportando o Google Slides, ele demora um pouquinho para fazer essa exportação. Você pode abrir várias telas e fazer vários ao mesmo tempo também, tá? Vai de como você prefira fazer isso no dia a dia. Exportando o Google Slides. Enquanto ele está fazendo isso, vocês já entenderam aqui qual que é a sequência que a gente vai usar para os carrosséis, né? Depois dos carrosséis, a gente ainda tem os outros conteúdos. Mas acredito que você conseguiu ter uma boa ideia de como a gente faz no dia a dia para poder fazer essa gestão de conteúdo de uma maneira mais eficiente. Eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar lá na nossa pasta. Deixa eu fechar ela aqui. Calma aí. Cronograma. Conteúdo. Abrir a nossa pastinha aqui. Vou pegar aqui o nome do arquivo, tá? Só para deixar ele certinho, ó. Então, renomear. Copiei ele aqui de novo. Lá na jornada do aluno, que foi o que a gente acabou de criar, eu vou colocar aqui o mesmo nome, mas aí eu vou ajustar ele agora, tá? Então, veja a jornada do aluno agora aqui vai ser... Ah, não, tá certo, né? Peraí, eu que tinha feito coisa errada? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Tendências do marketing educacional foi o anterior. Ah, não, tá ok. Ó, o outro foi tendências, é que eu que fiz coisa errada. Então, vamos lá. Copiar ele aqui, jornada do aluno explicada em 5 passos. Colar ele aqui, tá? E aí a data dele aqui é dia 8/9. Então, dia 8/9. Beleza, carrossel. E eu vou jogar ele lá para dentro daquela pasta, né, que a gente criou a pastinha aqui para manter todos os arquivos. Então entenderam que a gente tem menos de 45 minutos de conteúdo aqui até agora. E a gente já está com praticamente 50% desse cronograma gerado. Se eu quiser copiar e colar isso aqui para usar no meu Instagram, eu posso, tá? Não é nenhum problema. Deixa eu copiar o link certo aqui só. Se eu quiser utilizar exatamente esse conteúdo aqui que foi gerado pela inteligência artificial dentro do meu perfil do Instagram, eu consigo, tá? Mas você vai ter aqui uma base para direcionar e brifar todo o teu time. Eu vou selecionar tudo ele aqui, deixa eu limpar todos os filtros, tirar aqui o canal. Então a gente já tem o nosso canal de blog feito, né?
Nosso canal de Instagram, todos os carrosséis, todos os Reels já estão prontos para serem gravados e editados. Os carrosséis, a gente fez 2, faltam 3 ali. Os threads estão praticamente prontos, né? Os threads é pegar a frase aqui e programar essa frase, utilizando o Reportei Flux ali, alguma outra coisa. E aí aqui eu tenho um outro canal, que é o canal do LinkedIn. Então o canal do LinkedIn a gente não trabalhou com ele ainda, eu tenho aqui um conteúdo de topo de funil, e aí eu vou pedir simplesmente para a Laila gerar para mim esse conteúdo. Laila, você entendendo e conhecendo todo o nosso tom de voz, o que a gente faz dentro do astronauta, como a gente fala, como a gente comunica e afins, eu quero que você escreva para mim essa postagem do LinkedIn com 5 a 7 parágrafos ali, pensando no tom de voz do LinkedIn e colocando aquelas hashtags estratégicas que você sabe que funcionam muito bem para as contas de company pages ali dentro do LinkedIn. Hashtags que ajudam o nosso conteúdo orgânico a viralizar mais, enfim, incentivar as pessoas a marcarem o conteúdo e etc. Gera para mim esse conteúdo já quase que final para eu fazer a publicação. E aí ela vai fazer a transcrição desse conteúdo aqui pra gente, né? Dá um tempinho aqui só para ela poder transcrever todo o nosso conteúdo. Conteúdo transcrito, vou dar um Enter aqui. Lá no nosso, resumo e encerramento do mês, é dia 30/9 que eu vou publicar. O que eu vou fazer? Pastinha dos nossos conteúdos, novo arquivo de documento, LinkedIn, e eu falei a data para vocês, mas eu esqueci da data que eu tinha colocado ali. Cadê? Dia 30/9, 2025, 09/30. Beleza? Eu coloco formato assim internacional, tá? Não sei se alguém tem essa curiosidade ou não, mas eu vou contar para vocês. Porque quando eu exporto ou quando eu olho a pasta do Drive, eu ordeno por nome, não por data. E ele fica em ordem. Então, quando eu copio e colo dentro de um Excel, enfim, qualquer coisa nesse sentido, ele também me traz isso daqui de maneira bem simples e direta. É fácil para achar, é fácil para entender os resultados e afins, tá? Hashtags estratégicas, vou colar elas aqui. Tá? O conteúdo está pronto aqui para ser revisado por alguém do meu time ou reescrito por alguém do meu time, mas ele está brifado. Por que é importante usar o mesmo chat? Por que eu fui dentro da Laila, do chat da Laila, para poder pedir para ela isso daqui? Porque ela sabe o contexto do cronograma. Ela tem todos esses conteúdos do meu cronograma aqui. Então eles estão todos criados aqui. Beleza? Vou copiar o link aqui de novo, voltar lá no nosso cronograma de setembro e vou colar ele aqui. Feito. O que faltou? Bom, faltaram os conteúdos que estão em outros canais ali. Então, threads, eu não coloquei aqui nenhum threads, né? Finalizar o conteúdo do Instagram ali com todos os carrosséis. E agora a gente vai fazer exatamente isso. Então, todos os formatos aqui estão brifados. Eu vou voltar aqui para o nosso canal do Instagram. Vou filtrar aqui somente o canal de carrossel, que são os que faltam. Vou voltar lá na Laila de novo. Laila, mais alguns carrosséis. Então ela pode ir e voltar nesse conhecimento. Por que eu quis trazer o conteúdo do LinkedIn antes de seguir a rotina? Porque agora o que ela escreveu no conteúdo do LinkedIn, ela pode saber que esse Reels vem antes e ela começar a trazer esse contexto de informação aqui para dentro, tá? Então esse carrossel aqui é sobre automação de marketing para IES, focado numa persona que ele quer de coordenador. E agora que você já sabe a jornada, vai ser muito mais simples, né? Eu vou voltar lá no Gama, vou abrir aqui um novo Gama, colar texto, né? Volto ali para a Laila, copio o nosso direcionamento. Ela está acabando de escrever aqui o nosso direcionamento aqui bonitinho. Ó, tela 1. Automação não é sobre tipo de pessoas, legal. Nutrir leads com e-mails personalizados com aumento da taxa de conversão. Nossa taxa de conversão aqui é alta, viu, gente? Inclusive no canal aqui, se não saiu ainda, vai sair um vídeo que é uma collab ali com a Pluga, mostrando como a gente usa a Pluga para automatizar um gerador de apelidos, para fazer nossa taxa de abertura de e-mail subir. Eu prefiro receber e-mail assim: oi Edu, fala Edu, tudo bem? Do que fala Eduardo. Oi Eduardo Campos Pereira. Gente, o que eu recebo de newsletter com Eduardo Campos Pereira, chegou a sua hora de fazer tal coisa, tira totalmente a personalização ali do atendimento, né? Então, tem um vídeo aqui falando sobre isso e é um dos pontos que ele traz aqui, ó, sobre aumentar a taxa de conversão com e-mails personalizados. Então, tem um vídeo aqui no canal, você deve, se não viu ainda, você vai ver ele em breve. Colei as informações para cá, social, retrato, gerar a partir de notas, prompt sendo configurado.
gerar, mínimo, seleciono aqui o meu template e gero. Enquanto ele está gerando aqui, eu só vou esperar ele passar de tela, tá? Foi. Eu vou voltar lá no nosso cronograma, eu vou já copiar o próximo aqui, já vou vir aqui na Laila e vou colocar para ela próximo, 2 pontos, e mandei para ela aqui. E ela está gerando aqui em paralelo ao Gama, então o Gama já está gerando aqui todos os nossos conteúdos, ó. Aqui, resultado, ele inventou totalmente, então obviamente que isso aqui precisa ser revisado, né? Eu não passei para ele nenhum dado real, mas a ideia aqui é a arquitetura do conteúdo, tá? Automação, mais eficiência, mais matrícula e menos retrabalho. Olha, gostei disso daqui. Bonito, hein? Nossa, bem legal. Gostei visualmente. Beleza. O que eu vou fazer agora? Exportar Google Slides. Ele vai pedir para eu fazer login. Ele sempre vai pedir para eu fazer login, tá? Agora é só a gente esperar. Enquanto isso, eu vou abrir uma nova tela do Gama. Volto aqui na Laila. Copio o meu carrossel do dia 18. Abro o Gama, criar novo, colar texto, retrato, social, continuar para o editor. Vamos lá, gerar, texto mínimo ali, né? A gente já sabe desses padrões aqui. Gerar aqui também, bonitinho. Beleza, ó, conteúdo começando a ser gerado, documento gerado. Como o MES triplicou as matrículas, isso aqui tem que entender se o case é real e etc. Nesse caso aqui é real, tá dentro do nosso site. Minha exportação tá pronta. Uma vez que minha exportação tá pronta, ela tá aqui, ó. Opa, não é essa daqui não, calma aí. Pera aí que eu fiz coisa errada. Gama. Automação de marketing. Deixa eu voltar aqui. No exportar. Ah, não, aqui ele vai gerar de novo. Então, peraí, vou fazer diferente. Ó. Slides. Deixa eu abrir ela aqui. Ó, ele vai estar aqui, ó. IA na criação de materiais, carrossel, automação de marketing. Tá aqui bonitinho, tá? Vamos lá. Esse aqui de automação é do dia 12 de setembro. Meu aniversário, inclusive, ó. 2025, 0912. Automação de marketing para IES, é o meu carrossel ali, né? Vou colocar aqui como carrossel. Não lembro se os anteriores a gente colocou assim, mas eu vou deixar esse daqui assim. Mover. E eu vou colocar ele lá dentro da nossa pasta. Então, RD Station cronograma. Mover ele para cá, beleza? Copiei o link desse documento lá no nosso Google Sheets. Coloquei o link aqui para ficar mais simples do meu time acessar isso aqui depois. Só arrumar uma letra aqui que estava à esquerda. Case de sucesso para uma IES é o que ele está gerando aqui, ó. Tá? Então, como uma IES triplicou as matrículas, aí ele inventou totalmente a imagem ali, né? Desafio inicial. Isso aqui tudo, gente, a gente vai rever tudo, tá? Todas as imagens, todo o texto, não é o conteúdo que vai ser publicado. Exportar para o Google Slides, faz login na conta. Agora a gente tem que aguardar, né, exportando para o Google, mas enquanto isso, ó, vou para lá ela para escrever o último conteúdo. E olha que legal, ó, ela já me perguntou aqui, porque ela já sabe qual é o cronograma, né? Então vou colocar para ela, quero. E aí eu mandei para ela aqui, só reenviei, né? Ela já conhece esse conteúdo, porque foi ela que sugeriu esse conteúdo. Carrossel do dia 22/9 tem foco educativo e estratégico, voltado para diretores de tecnologia que querem clareza sobre quais ferramentas realmente importam para gerar performance dentro de uma IES, instituição de ensino superior. Vamos manter a linha simples, objetiva e com impacto visual. Então ele está gerando aqui para mim, enquanto isso lá no Gama, ó, sua exportação está completa. Vou copiar aqui o nome, o case de sucesso no dia 18, né? Deixa eu abrir ela aqui então, ó. Abrir meu documento aqui. Dia 18, 2025, 0918, carrossel. E o título que está na planilha, não o título aqui do carrossel, tá? Para ficar mais simples a gente localizar. Vou mover ele aqui de novo para cá, ó. Cronograma. E aí lá dentro do meu cronograma agora a gente já tem uma série de arquivos criados. Então o nosso cronograma de setembro, os conteúdos do LinkedIn já estão prontos, né? Já está pronto aqui. O roteiro do Reels já estão também todos prontos. Os nossos carrosséis, falta um último carrossel, que ele acabou de gerar aqui, ó. Vou copiar. Vou voltar lá dentro do Gama de novo. Colar texto, social, retrato, continuar. Mínimo, né? Eu gosto de reduzir ali a quantidade de texto que ele vai gerar. Seleciono meu template e eu clico aqui para gerar.
Gerando, ele vai atualizar aqui nossa tela. Foi, ó. Beleza, tá começando a gerar aqui o nosso conteúdo. É o último carrossel que falta pra gente ter aqui dentro da ferramenta. E aí depois eu quero mostrar um negócio bem legal para vocês. Deixa ele gerar tudo aqui. Constelação Martech, gostei desse nome, hein? Time, vamos começar a usar, hein? Constelação Martech. Beleza, vamos lá. Gerou a última imagem aqui, tá gerando ainda. Eu só gosto de esperar ele gerar todas as imagens, porque às vezes ele trava para fazer isso. Mas aqui acho que ele deu erro mesmo, acho que ele não vai gerar. Ou ele tá gerando. Calma aí. Deixa eu aproveitar para mostrar um negócio legal para vocês, ó. Eu mostrei aquela hora de mudar a primeira tela ali dentro do Gamma, né? Ele não gerou aqui todas as imagens. Aí eu vou pedir para ele aqui, ó, editar todos os cartões com IA. Eu vou pedir para ele o seguinte: troque as imagens para fotografias ultra realistas que tenham a ver com astronomia e educação. Como um astronauta dando aula, aprendendo, chegando na faculdade, uma aula a bordo de um foguete, etc. E aí ele vai revisar todas as imagens, ele vai seguir esse prompt, né? Ó, editando o cartão, ele vai editar um por um, ele vai me mostrar para ver se eu quero manter isso daqui dentro da edição ou não. Mas só aproveitando que ele deu erro aqui na geração, e às vezes acontece, né, gente? São ferramentas, mas ó, de todos que a gente foi gerar, teve um que deu erro, ele vai gerar aqui uma por uma as imagens, ó. Então, ó, primeiro, olha que legal, gostei. O astronauta dando aula, tem um holograma da Terra aqui, bem legal. E ele vai gerar tela por tela. Então, ó, editou aqui a segunda, ele vai me mostrando aqui, ó, cartão editado, editado, editado. Ó, a aula a bordo estudando a lei de Newton dentro de um foguete. Não sei se ele baixou ou se ele gerou com IA, tá, as imagens. Mas ele trouxe para cá, a gente consegue descobrir também. Introdução à geologia de Marte, eles estudando aqui, bem legal. Na automação de marketing, ó, ele trouxe alguém estudando alguma coisa, ou vendo alguma coisa aqui. NASA, login, tudo certinho. Acho que ele trouxe fotos reais aqui, com alguma coisa de IA sobreposta. Parte de Analytics, tem uma astronauta aqui estudando. E aí o nosso penúltimo slide aqui. Não basta implementar, é preciso integrar. Tem vários astronautas juntos, comemorando ali, tudo bonitinho. Provavelmente eles estão em algum lugar, na Lua, em Marte, sei lá. E aí por último aqui eu tenho uma pessoa ajudando alguém a fazer uma implementação. E na constelação Martech, ó, ele me trouxe até sugestões aqui, ó, qual variação que eu prefiro, né? Então ele me traz aqui as duas sugestões, né? Original modificado, eu quero modificado, tá tudo certo. E aí agora eu vou salvar esse daqui, exportar com Google Slides. E a gente ainda não bateu uma hora de conteúdo, hein? Vamos lá. Exportando com Google Slides, é seguro fechar o painel, porque ele vai aparecer lá no nosso Google Slides. Já vou copiar o nome aqui, ó. Esse carrossel aqui é do dia 22/9. Ah, o anterior eu não subi para cá, preciso subir o link dele para cá. Deixa ele gerar aqui. Enquanto ele está gerando, eu vou fazer isso, tá? Para otimizar nosso tempo aqui. Calma aí. Slides, Google Slides. Eu não salvo atalho, gente, no computador. Não façam isso. Recomendo que vocês salvem atalhos, tá? Só eu que não salvo, não salvo atalho. O anterior foi de ferramenta? Não, as principais ferramentas é o que eu acabei de criar. O anterior foi o case de sucesso. Mas eu já vou copiar esse aqui da ferramenta, ó. Então vamos lá. As principais ferramentas é do dia 22/9. Então 2025, 0922, carrossel. E aí eu vou salvar ele lá dentro da nossa pasta. Cronograma. Mover, foi. E aí o anterior, que foi dos cases de sucesso, foi esse daqui, né? Dia 18, é isso? Isso, ó, case de sucesso. Vou só copiar o link dele aqui, colar ele aqui, ó, nos cases. Beleza? E vou colar esse último que a gente gerou agora aqui. Não é o de tendências, principais ferramentas, que é esse daqui do dia 22.
Vou só colar ele aqui também. Então vamos lá, gente. O que a gente tem aqui agora? Ó? A gente tem mais ou menos 1 hora de conteúdo aqui, né? Essa expansão da sala secreta. Todos os conteúdos aqui estão brifados para o meu time poder olhar essa base de conteúdo e poder seguir. Imaginem que dentro de uma agência, se eu sou o coordenador de social media, eu entrego nesse formato aqui para o meu time, ele vai produzir muito mais rápido, tá? Obviamente que aqui o meu foco ele foi a velocidade, eu quero construir a arquitetura de todas as publicações, eu quero colocar um volume de coisas no ar para entender o que funciona ou não. No mundo ideal, eu vou sentar, respirar e ler cada um desses conteúdos. Entender se eles fazem sentido, revisar a arquitetura de todos esses conteúdos aqui e fazer tudo funcionar, tá? Os únicos conteúdos que a gente não revisou foram os conteúdos do Threads e a gente não criou a newsletter. Eu criei ela de uma maneira mais pessoal, não tanto com inteligência artificial, então eu não trouxe ela para cá. E com isso, a gente tem mais ou menos 1 hora, 1 mês de conteúdo programado. Então dá para você hoje, no último dia do mês, sentar na frente do seu computador e dando play nesse vídeo aqui ao mesmo tempo que você está executando, começar a colocar todos esses conteúdos para rodar, todos esses conteúdos para funcionar, para pelo menos brifar o seu time do que ele tem que produzir a partir de segunda-feira. Eu não quero mais ver site de agências desatualizado, Instagram desatualizado. Se você esteve comigo dentro da sala secreta e consumiu esse conteúdo aqui, você sabe que é perfeitamente possível, você teve uma aula aqui de como fazer isso daqui em tempo real, não tem tanto corte nesse vídeo, só o que realmente precisava ali por uma questão de sensibilidade de dados, que você consegue produzir tudo isso daqui. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, as notificações, comenta aqui nesse vídeo o que fez sentido para você, porque eu quero produzir mais conteúdos de aula nesse formato aqui, é bem legal para a gente interagir e é um prazer sempre ensinar e aprender com você. Seja bem-vindo ao meu canal Tripulante, conte sempre comigo, me siga aqui nas redes sociais, lembrando que tem o link para você acessar a sala secreta da RD aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima!